Então, vamos aprender a fazer o cálculo do número da besta. Aí eu quero puxar aqui, ó. Tem um cachorro aí, Uber. Tem, cara. Nossa. Deixa eu ver aqui, só se eu consigo colocar uma seta aqui, que ia ficar bem mais fácil pra gente. Só um minutinho aí, vamos ver se os irmãos têm paciência, que eu esqueci de puxar essa bendita seta. Aliás, quase sempre eu esqueço essa seta aqui. Aqui, deixa eu puxar, pronto. Vou colocar um amarelo aí. Então vamos lá. Ô, Max, antes de você entrar, deixa eu fazer um comentário breve, rapidinho. As pessoas colocam, tipo, a marca você vai poder colocar enganado. Você vai poder colocar despercebido. Mas engraçado que não faz isso com o selo de Deus. Se o selo de Deus você não coloca enganado, você não é selado enganado pelo Espírito de Deus, como que você vai ser selado enganado pela besta? Boa. Não é? Boa. Então você tem duas dualidades ali. Então eu posso falar assim, não, do mesmo jeito que a besta pode me colocar uma marca enganada, Deus pode me selar enganado também. Então eu vou viver... Você mas não é salvou assim. enganado, você salva do nada. Pum, foi salvo. Do nada, exatamente. E aí você vai chegar a linhas de calvinas, né? Mas eu vejo que é justamente isso. Nenhum nem outro você coloca enganado. Não, com certeza não. Porque assim, olha só, irmão, você está se santificando. Jesus diz assim: aquele que está santo, mantenha-se santo, né? Lute para continuar em santidade. E aquele que está sujo, então, continue se sujando. O que está mostrando ali? Que o santo ele vai buscar a sua santificação, ele vai procurar, por mais que você é pecador, que você peque, você vai lutar contra o pecado. Esse é o selo de Deus, esse é o Espírito Santo de Deus mostrando para você, né, os estatutos, as leis, as ordenanças do Senhor, colocando as leis morais do Senhor na sua mente e no seu coração. O Filho de Deus, ele se sente perturbado quando ele peca, e ele persegue a santificação. Por isso que nós temos que manter as nossas vestes sempre brancas no Senhor, porque não são os nossas atitudes, por exemplo, que nos tornam justos, mas aquilo que Cristo fez por nós. Nós pecamos, saímos debaixo da mão do Senhor, nós voltamos para debaixo da mão do Senhor. Essa é a nossa missão. Então você não é selado, enganado, você é selado porque você vai lutando contra a carne. E aquele que é injusto, ele continua praticando a injustiça. Olha só, justo e injusto. Ok? Aquele que luta contra o pecado e que não luta contra o pecado. Aquele que quer o selo de Deus é aquele que quer o selo do anticristo. Qual que é o selo do anticristo? A não ser a injustiça. Né, a não ser o pecado. Então, aqueles que tiverem pecado vão continuar, irmãos, em pecado. E se tiver que abrir mão de alguma coisa, ele não vai abrir mão. Ele, se tiver que adorar uma imagem, ok? Eu não creio que seja uma imagem igual a de Nabucodonosor, mas se tiver que se prostrar uma imagem, ele se prostra. Os marcados pela besta vão se prostrar e vão adorar, porque a Bíblia mostra que vão adorar, ok? Então, eu quero compartilhar aqui com vocês essa parte, muito bem, essa aí que você colocou, Uber. Ninguém recebe o selo de Deus enganado e ninguém recebe o selo do anticristo, da besta, enganado. Isso é muito boa colocação. Então vamos lá, vamos aprender a calcular o número da besta, ó. Olha só o que fala em Apocalipse 13:18, eu até coloquei aqui, ó, aqui está a sabedoria. Ele começa 13:18 dizendo assim, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Apocalipse 13:18. Aqui está a sabedoria. Olha agora em Apocalipse 17:9. Olha o que ele fala. Aqui está o sentido de quem tem sabedoria. Ou seja, aqui está a ciência de quem tem sabedoria. Quem tem sabedoria, calcule o número da besta. Lá em Apocalipse 17, ele fala assim, ó, aqui tem o sentido de quem tem sabedoria. Ele está chamando a sua atenção. Aqui está o sentido de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe, outro ainda não chegou. Quando chegar, tem de durar pouco tempo. E a besta que era, não é, também é ele, o 8º, que procede do 7, caminha para a destruição. Ó, eu vou tentar explicar e o Uber explica melhor. Apocalipse 13, o anjo diz o seguinte, ó, aqui tem sabedoria. Quem tem conhecimento, calcule o número da besta. Apocalipse 13:18. Lá no 17, ele diz o seguinte, aqui tem sentido de quem tem sabedoria. Ou seja, aqui está a ciência para quem tem sabedoria. Ele está ensinando você a calcular o número da besta. Quem é a besta? Ele fala, a besta, né, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes no quais a mulher está sentada. Ele está mostrando que são reinos. São reinos. Então, o sentido da sabedoria do cálculo do número da besta é um reino, não é um número, é um reino que caiu.
É um reino que caiu e há de voltar. E esse reino há de voltar novamente. Deixa eu puxar aqui pra gente, para ficar mais fácil da gente explicar. Então, a sabedoria lá de Apocalipse 13 está mostrando no 17. Eu vou dar o sentido para você de quem tem sabedoria. Ele é um reino que já caiu, ok? Do qual a mulher está sentada. E aí ele está levando para os animais de Apocalipse. E aí também, Hilber, deixa eu ver se eu mostro aqui para os irmãos, ele está levando para esse e-book aqui que a gente fez. Por isso que a gente fez e-book assim. Ele está dizendo assim, olha, esse aí, ó, o sentido da sabedoria é de um reino, dos quais 5 já caíram. Quais reinos que caíram? Vamos lá. Egito, Síria, Babilônia, Pérsia, Grécia. Grécia, Roma. E aí o anjo vai falar em Apocalipse, ainda existe, que era Roma, no tempo de Roma. Né? E o outro ainda não chegou, e quando chegar, restará-lhe pouco tempo. E aí ele fala que essa besta é um reino que caiu. Ou seja, quais os reinos que caiu? Egito, os 5 que caíram: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. Então, um desses reinos vai voltar novamente, lá na frente, ok? Porque lá em Apocalipse você vai ver também que a besta que subia do mar, ela tinha bocas como de leão, ela era como leopardo, ela tinha pés de urso. Está mostrando os animais lá de Daniel 7, certo, Wilber? Sim, perfeito. Então, isso é uma passagem bem complexa, né? Porque, como você falou, no Apocalipse 3 vai falar, aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule. No 19, ele vai mostrar qual é esse cálculo. O cálculo é que 5 caíram, 1 existe. E esse 7º, ele é um dos 5 que caiu. Por isso que em Apocalipse 13, Max, as pessoas vão se admirar com a cabeça ferida de morte. E a gente vai ver que quem sofreu uma ferida de morte nos profetas é a Síria. Então você vê que fica admirado como se fosse um milagre. Sofreu a ferida de morte e aí houve um milagre e esse reino voltou. Só que no contexto dos profetas fala que essa ferida não é curada. Por mais que as pessoas achassem que, nossa, houve uma cura, houve um milagre, não houve. Já está sentenciado que esse reino vai cair após o quê? 3 anos e meio. Bate a pedra no pé da estátua e desmorona tudo. Então, quando a gente vê 5 caíram, 1 existe, que não que é Roma, e retornará e tem que durar pouco, 3 anos e meio, é um desses 5 que caíram. O interessante, Max, que aqui há um pouco de confusão, porque é bem complexo, ele vai falar assim, do 7º e o 8º. Por quê? Quando ele está falando do 7º, né, do reino que virá, que é o 7º, e também o 8º, ele está falando do reino. Quando ele fala do 8º rei, ele fala do anticristo, que surge desse reino. O chifre pequeno surge no meio desse reino, do 7º. Entre os 10 ele sobe, como diz o profeta Daniel.